A expulsão, tudo que a gente planejou, tivemos oportunidade até mesmo depois com um a menos ali com o Bozelli e com o Love. A gente está muito satisfeito com a classificação. Carille, tudo bem? Em relação a você ter colocado em campo uma equipe, a equipe considerada titular, né? Você vê a Copa do Brasil como talvez a prioridade do Corinthians nesse início de temporada? Por que a sua decisão de colocar os titulares em campo e não eventualmente preservar alguns jogadores? Primeiro, não tem que priorizar, né, cara? A gente está vivo em todas as competições. O time deu uma resposta muito boa jogando com essa base. Meu jogo com o Santos é só segunda-feira, né? Então tenho 4 dias aí para encher o tanque desses jogadores e tá todo mundo assim inteiro para fazer. Não é domingo para quarta, é quarta para segunda, né? Então a gente discute ali, a gente fica na dúvida, dá continuidade no time para dar mais conjunto ou não, mas o nosso primeiro tempo ele foi bom, né? Criando oportunidades, sendo agressivo. Aí depois, com a expulsão, eu tinha 2 para fazer, e muitos jogadores cansados em campo, fiquei na dúvida do Cleison ou do Love, aí achamos melhor ali tirar o Cleison por conta do segundo cartão, por conta do amarelo que ele já tinha, e a bola aérea que eu sabia que o Love poderia ajudar. Tudo ali, a gente faz tudo assim bem pensado, bem discutido, para que seja melhor para o Corinthians. Então, não tenho que poupar se eu tenho um jogo só segunda-feira. Carille, os jogadores foram unânimes ao dizer que o Ralf tem crédito, né, apesar do recuo hoje para o Cássio e a expulsão do Cássio. Esse tipo de jogada é uma jogada que tem que acontecer dependendo do jogo, ou você vai conversar de repente com os jogadores para tentar evitar? Ou é mesmo uma infelicidade e tem que continuar com a sua jogada, mas foi uma infelicidade naquele momento? Não, eu trabalho com os jogadores inteligentes, um grupo muito inteligente, sabe que essa bola não pode ser recuada dessa forma, não tem que falar nada. Tem um grupo muito consciente. E erros, são todos seres humanos, os erros acontecem, eu erro numa escalação, erro numa substituição, porque a gente pensa uma coisa e de repente não acontece, não tem que falar nada não, e tem muito crédito sim, não só ele como o grupo todo. Fábio, aqui atrás, por favor. Apesar do controle no primeiro tempo, a intensidade foi ali até 15, 20 minutos, depois ela abaixou, o time recuou, para tentar ali fazer um jogo, entre aspas, um jogo normal. E no segundo tempo também. Depois do que passou, você até citou um pouco o cansaço no segundo tempo de vários jogadores. Talvez você repensaria hoje, falar depois do jogo é mais fácil, claro, mas ter colocado uma rapaziada de gás novo, jogadores que não vinham atuando, enfim, que estão com vontade de jogar, você acha que poderia ter feito isso agora que passou o jogo, enfim, pelo que você viu, os 90, ou você acha que você fez a estratégia certa nesse sentido? Então, isso que eu falo, vamos dar uma rodagem para aquilo que eu acho como base ou vamos fazer substituição? As 2 vezes que a gente trocou muito o time não foi legal, porque não teve tempo para treinar, né? Você mescla e o conjunto, o jeito de jogar, foi assim em Novo Horizonte, foi assim em Ribeirão Preto, mesmo ganhando a gente fez um jogo horrível. Então a gente tem essa preocupação também, né? Com certeza, se o jogo contra o Santos fosse sábado ou domingo, eu pensaria mesmo assim em ter mais gás para jogar no final de semana, né? Mas como é segunda, a gente discutiu muito desde segunda para definir ontem que a gente ia fazer isso, né? Assim, é muito difícil falar ou fácil de falar depois que acontece, né? Foi isso que a gente imaginou, foi isso que a gente levou a campo. E repetindo, até a expulsão, mesmo a gente recuando, a gente estava conseguindo controlar bem o jogo. Carille, tudo bem? Em função de uma invencibilidade que se foi, isso tira uma certa pressão, porque se fica contando, olha, agora são 12, agora são 13 de invencibilidade, quer dizer, entre aspas, perdeu no momento que podia, elimina um pouco essa pressão, você não entende assim? Uma outra questão, esse deve ser o time, essa base é o time para segunda-feira? Bem perto disso, né? Já estou discutindo algumas coisas aí com a minha comissão, pode acontecer algumas mudanças em cima do que a gente imagina do Santos, pode acontecer. Qual que é a primeira pergunta? Você sabe que eu não levo isso para o grupo, cara. A gente ficou 34 jogos em 17 ali, eu nunca levo, eu sempre gosto de pensar no dia, pensar no próximo jogo, pensar na próxima semana. Eu não me apego muito nessas coisas, não.
né, o que funcionou hoje, que não funcionou, para a gente estar melhor ainda para o próximo jogo dentro da nossa ideia. Então, para mim, particularmente, não sei se jogador podem ficar lendo muito sobre isso. Eu, particularmente, não me apego muito nessas coisas. Fábio Carille, depois da